E essa pergunta, Mohamed, eu não vou poder apresentar as alternativas de múltipla escolha. Você vai ter que cravar. É relativa ao programa de governo da Simone Tebet. Economia verde, governo afetivo e pauta social, né? Agenda social. Agenda social. Qual foi o palavrão que o Renan Calheiros falou? Aonde ele mandou colocar essa pauta da Simone Tebet quando ele viu isso na televisão, Mohamed? Você sabe qual foi o palavrão ou não? Vamos emendar com a pauta seguinte, né, do Renan Calheiros, porque... Vamos fazer aqui um retrato do Renan Calheiros. Você consegue imaginar o Renan Calheiros vendo essa pauta na TV? Vamos fazer uma coisa, porque ele merece. O Renan Calheiros é o tipo da figura na nossa república que merece uns 5 minutos aqui da gente descrevendo a carreira do Renan Calheiros. Renan Calheiros surge como um aliado incondicional de Fernando Collor na campanha eleitoral. Se elege deputado federal por Alagoas na carona do grupo político do Collor. Estamos falando de 1989. Durante o início do governo Collor, Renan Calheiros tem um destaque justamente pela proximidade com o presidente que não se poderia imaginar um deputado federal de baixo clero. E ele assume uma posição de liderança. Os dois eram da política de Alagoas. E eram extremamente unidos. Né? O Renan deve a entrada dele na política ao Collor. Já no governo estadual, Collor, vamos lembrar, Collor era governador de Alagoas. O Renan deve, então, a sua carreira política a Fernando Collor de Mello. E todo o fenômeno que foi a eleição de Fernando Collor de Mello. É líder do governo, no primeiro ano do governo. E aí, de repente, quando percebe que o barco vai afundar, depois daquela famosa entrevista do irmão do Collor, pula do lado e defende ardentemente o impeachment. Ali ele já mostrou quem ele era. E o curioso é que o Renan mostra uma característica camaleônica que faz com que ele atinja cada vez mais evidência, tanto na política de Alagoas, quanto na política nacional. Atravessa o governo Itamar começando a ganhar corpo, explora o vácuo deixado pelo Fernando Collor, que tinha sido cassado, e se candidata ao Senado por Alagoas. Numa ascensão surpreendente. Durante o governo Fernando Henrique, ele também ele fica naquele... Ele vai tentando ocupar espaços, mas ele não ganha tanto, mas ele vai subindo dentro do PMDB na época. E vai ganhando força dentro do partido. Com a eleição do Lula, Renan Calheiros atinge o ápice da sua carreira política. Se torna presidente do Senado, grande articulador do PMDB e extremamente próximo ao governo Lula. Acusado de todos os possíveis desvios de conduta que um parlamentar pode ter, inaugura aquela rotina de creditar sua fortuna a gado, que eu já disse aqui, que vaca de deputado federal e senador, cada vez que ela faz cocô no pasto, nasce um bezerro. Por isso que o dinheiro dele se multiplica. E aí, o Renan chega ao final do governo Dilma numa posição muito delicada politicamente. E por muito pouco, mas por muito pouco, ele não perde a reeleição no Senado. Foi muito em cima da hora, ele dorme não eleito, não reeleito e acorda eleito por uma virada final nas urnas, por menos de 1%. Volta enfraquecido, logicamente, não tem mais o destaque que tinha nem no MDB, nem no Senado, mas ainda faz barulho. Mas se vê acuado pelo time do Bolsonaro. Não tem muito prestígio em relação ao Rodrigo, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas
tenta, de todas as formas, se manter vivo. E manter-se vivo para o Renan Calheiros não é ser baixo clero. Manter-se vivo para o Renan Calheiros é uma necessidade dele. Ele foi eleito raspando, mas ele tem que ter proeminência. Aí veio a CPI, né? Aí veio a CPI, onde ele pôde aparecer. Foi um presente para ele. Na CPI ele tenta ganhar destaque, ele tenta crescer, mas ele não tem de forma alguma mais relevância política, mas ainda lhe resta um pedaço, um naco do MDB. Simone Tebet ganha a projeção na CPI, mais até que o relator, e se torna uma liderança e vai brigar, porque ele desde o início já queria que o MDB migrasse para o Lula. O Renan sempre deixou isso claro. Por quê? Porque foi no governo do PT que o Renan atingiu seu ápice político. Ele não tinha espaço no governo Fernando Henrique. Ele passa a se tornar uma grande liderança regional no governo Lula. Ele foi ministro da Justiça do Fernando Henrique, né? Mas ele não tinha o peso político no Congresso que ele teve com o governo Lula. Isso a gente sabe. Muitas vezes, Paulo, quando o político ocupa um ministério, é um prêmio de consolação, se ele não tiver relevância, e o Renan não tinha. O negócio do Renan é transitar nos corredores do Congresso. É ali que ele ganha força, é ali que ele se sente em casa. E foi no governo Lula que isso aconteceu. Então é lógico que para o Renan não tem nada a ver com gratidão. Não tem nada a ver com apreço pelo Lula. Ele sabe que é num governo Lula, num governo do PT, que ele pode fazer o que ele mais gosta. E que certamente ele teria a gratidão do Lula o apoiando para o seu grande sonho, que é voltar a ser presidente do Senado. Porque o Renan tem mais 4 anos de mandato. Independentemente dele ter apoio político ou não em Alagoas, o Renan ainda tem 4 anos de mandato. Então, para ele, com o governo Lula, facilmente ele poderia colocar o nome e negociar com o Lula o apoio para ser o presidente do Senado do primeiro biênio com a posse do Lula. Isso é uma coisa que está clara para ele. E o Renan tem uma característica também muito interessante. Como ele trai a vontade, ele não tem lealdade, ele não tem ideologia, ele é aquele político que atropela os outros que lhe incomodam com a maior facilidade. E é o que ele está fazendo com a Simone Tebet. Ele é o articulador de uma corrente dentro do MDB que chegou ao escárnio de pedir a anulação da convenção. Porque o que ele quer é o MDB de início com o Lula. Porque, vamos esclarecer bem para o telespectador, porque ele pode não entender como é que essas negociações se dão. Negociar apoio no segundo turno é o apoio sem opção. Muitas vezes o partido não tem opção. Eu vou ter que ir para cá ou para cá, mas o preço se torna pouco. É barato o apoio no segundo turno. A não ser que ele seja decisivo, mas poucas vezes um apoio de segundo turno é decisivo. Eu vou dar um exemplo. O apoio que o SCAF deu para o Márcio França no segundo turno da eleição passada para governador quase foi decisivo. Foi por muito pouco. Não fosse a esperteza do Dória de contrapor o apoio do SCAF ao Márcio França à criação de uma suposta aliança com o Bolsonaro que jamais existiu. Ou seja, enquanto o Dória se apoiou numa mentira para ter chance no segundo turno, o apoio do SCAF foi decisivo para o Márcio. É este apoio decisivo que o Renan sabe que o MDB não vai ter. O MDB chega diminuído para o segundo turno. Ele pode dar apoio visando governabilidade pelo número de parlamentares que tem, mas ele não vai ser decisivo para um segundo turno de eleição. Então, o Renan sabe que o preço do apoio do MDB é muito baixo no segundo turno e que a única possibilidade dele garantir uma negociação em que o Lula se comprometa a lançar o Renan como presidente do Senado no início de mandato é apoiar agora, no primeiro turno, que é tudo que o PT quer. Ter o MDB com o PT desde o início. Isso não vai se refletir em pesquisa? Não. É que você já trazendo o MDB neste momento, você traz tempo de TV, você traz fundo partidário, você traz a estrutura do MDB, que é a maior estrutura partidária de diretórios municipais que qualquer partido tenha.
porque é herança do antigo MDB, do bipartidarismo. Sempre foi a maior moeda do MDB, essa estrutura partidária que ele tem de diretórios municipais. E aí ele chega num primeiro turno fortalecendo essa chapa e já definindo, olha, esse ministério é seu, e o Renan vai colocar na mesa ser presidente do Senado. Isso já está claro. Para ele, a Simone Tebet está atrapalhando. A Simone Tebet tem 2% nas pesquisas. 4% na atual, na de algumas. Hoje. Vai, mas ela não vai chegar a 5%. Eu lamento isso, porque eu acho que a Simone Tebet poderia ser a opção real de terceira via. Infelizmente, não dá tempo. Não há a menor possibilidade de tempo para que ela chegue. Mas, sem dúvida nenhuma, Paulo, é a melhor candidata para ocupar esse espaço de terceira via. E nem foi culpa dela, demorou muito, não se decidiu. Não, porque ela entrou na disputa desde o início. O que demorou foi a formação dessa terceira via. Com o Dória querendo ser, aquela história do Moro, vou ou não vou. Eduardo Leite. E no final das contas, o Eduardo Leite. E aí, no final das contas, você teve esfacelamento da possibilidade de um candidato que centralizasse o discurso de todo mundo. Pro Renan Calheiros, então, fica claro o seguinte: Simone Tebet é aquela pedrinha que entrou no seu sapato e você não pode tirar. E ele está louco para dinamitar a candidatura dela. Aí agora ele sacou da cartola, ele pega um aliado, ou seja, um laranja, fala para o cara impugnar a convenção do MDB para que o tempo se encarregue de tornar inviável a candidatura e eles poderem migrar para o apoio ao Lula já no primeiro turno. É isso que o Renan Calheiros está fazendo. Então, o aliado do Renan Calheiros, Hugo Caju, lá de Alagoas, delegado à Convenção Nacional do MDB, ele entrou com esse processo dizendo que a plataforma escolhida para a convenção não garante o sigilo do voto do convencional do PMDB. E o sigilo do voto está no estatuto do MDB. Mas o partido já declarou que não tem nada a ver não, isso. Porque não tem prova nenhuma. Manteve a convenção para amanhã. O discurso dele é mais ou menos o mesmo do Bolsonaro das urnas eletrônicas. Falou, eu não acredito porque eu não acredito. Teve gente aqui no programa que já falou isso. Falou, você acredita nas urnas? Não, não acredito nas urnas. Por quê? Não sei, porque eu sou o Zé Mané. É por isso. A gente já sabe que é esse o discurso das pessoas que não têm a menor capacidade de raciocínio e que acreditam em tudo que o nosso psicopata na presidência fala. Você não acredita nas urnas? Não, não acredito nas urnas. Por que você não acredita? Não sei, porque eu sou uma besta. É isso, a resposta é mais ou menos essa. E a mesma coisa o cara, ele faz um pedido para... Mas ele está querendo criar, Paulo, o fato político. E eu acho que é isso que o Renan quer. Criar o fato político. E isso ele já conseguiu. E ele vai dinamitando a candidatura da Simone Tebet antes mesmo dela ser oficializada. Renan Calheiros sendo Renan Calheiros.